Cara, vestibulando, a gente pode, inclusive, meus caras, aproveitar para antes lembrar a geração de energia elétrica, por exemplo, nas usinas hidrelétricas. Só aproveitando aqui o gancho, né? Nas usinas hidrelétricas, você tem a energia potencial gravitacional, aí você tem água caindo, essa energia potencial gravitacional vai se transformar em energia cinética. Essa energia cinética, a força da água, então, vai mover uma turbina. Essa turbina em movimento, energia cinética de rotação, vai então produzir energia elétrica. Essa energia elétrica vai ser, depois a gente vai comentar sobre isso, ser transmitida até a sua casa. As formas de transmissão tal, e os cuidados que devemos ter, vamos ver em seguida. Mas é interessante lembrar a lei de Faraday. Quando você pega lá um espira, pense lá no fiozinho de cobre, cara, vestibulando, na forma circular ou retangular. Aí esse fiozinho, ele vai ser atravessado, ele está no formato circular ou retangular, a gente chama de espira. Ele vai ser atravessado pelas linhas de campo magnético. Você pega um ímã, aproxima em cima da espira, aí as linhas de campo magnético, o campo magnético gerado por esse ímã, atravessando a espira, passando pelo interior da espira, vai ter o que nós chamamos de um fluxo de campo magnético, um fluxo magnético. Muito bem. Para que nessa espira, que é um fiozinho de cobre lá, possa surgir a corrente elétrica, supondo essa espira fechada, conectada a uma lâmpada ou qualquer aparelho elétrico, você vai variar esse fluxo magnético. Como é que você varia esse fluxo magnético? Movendo o ímã. Você move o ímã, move a espira, provoca um movimento relativo, para que esse campo magnético no interior da espira varie. Variando o campo magnético, varia esse tal fluxo magnético. Aí Faraday lembrou que com a variação do campo magnético com o passar do tempo, no interior dessa espira, surge nos terminais delas, nos terminais da espira, uma força eletromotriz induzida, uma voltagem. Tá? Se a espira estiver conectada à lâmpada, como nós falamos, então vai ter uma corrente elétrica e você terá então a energia elétrica para alimentar aquele aparelho. Então veja, a energia de movimento fez com que surgisse a energia eletromagnética, a energia elétrica para alimentar o seu aparelho. Na nossa mochilinha aí, você tem o movimento da mochila, é a energia cinética, a energia 1 aí, a nossa figura que aparecia, a energia 1. A mochila em movimento, você tem a energia cinética, e a partir dessa energia cinética, nós teremos a energia elétrica que vai ser gerada para alimentar algum equipamentozinho eletrônico. Confere, Luiz, que aí na figurinha que está aí, observe. Observe a figura. Mais lá na frente, aparece ele perguntando, pronto, a energia. A energia potencial, você vai ter a energia de movimento, energia cinética, energia 1, e em seguida a geração de energia elétrica. Mais algum comentário aí, Luiz? Ok, vestibulando. Então, como o professor Hilton colocou, é necessário lá para que aquela mola, aqueles movimentos da energia cinética, né, a pessoa vai caminhando e ali vai ter aquele movimento. Então, essa energia aí, né, essa energia cinética, essa energia mecânica, né, ela vai ser transformada em energia elétrica. Por quê? Porque esse movimento dessa energia cinética faz com que o ímã gire ao redor de um fio, como o professor Hilton colocou, e esse ímã girando ao redor de um fio, devido ao movimento da pessoa caminhando, faz esse ímã se mover em relação ao fio, e quando o ímã move-se em relação a um fio, gera energia elétrica. Então é por isso que a mochila, né, essa mochila aí, ela consegue transformar energia elétrica e você pode usar um equipamento portátil para escutar enquanto caminha. Então energia mecânica, energia cinética transformado em energia elétrica. Lembrando que é isso que ocorre nas usinas, tanto a usina térmica, ou a carvão, ou a gás, né, natural, né? Lembre-se que o gás natural também polui, produz CO2, mas em menor quantidade, tá? Que é a gasolina, que é o diesel. As usinas nucleares, a usina eólica, as hidroelétricas, todas elas geram eletricidade de alguma forma, fazendo com que o ímã gire, né, ao redor de um fio e assim aparece a eletricidade. Então, para aparecer energia elétrica, é necessário lá dentro do gerador que tenha o ímã se movimentando ao redor de um fio. E para esse ímã se movimentar, no caso da hidroelétrica, vocês já viram aqui, esse ímã está preso lá numa hélice, a água cai, gira essa hélice está girando aquele ímã e o ímã girando ao redor de um fio gera a energia elétrica. Ok, vestibulando? Professor Hilton, mais algum complemento dessa questão? Também lembrar muitas vezes que ele lembra das espiras. Se você pega uma espira, um fiozinho de cobre enrolado, você pode até usar mais de uma, a gente chama de uma bobina
várias espiras justapostas, quer dizer, várias espiras encostadinhas, uma nas outras, a bobina chata. Então, muitas vezes também, Luiz, eles deixam lá o ímã fixo e botam a bobina para girar. Tá? Essa bobina está conectada às hélices, às pás lá da turbina. Quando a água bate, a hélice faz com que essa bobina chata gire na presença do campo magnético. Aí o campo magnético que vai atravessar por dentro da bobina varia. Por quê? Porque quando está girando, varia o fluxo magnético no interior da bobina. Essa variação de fluxo magnético devido à bobina estar girando, aí tem um tal de um fluxo magnético, lembrar, caro vestibulando, você que estudou a fundo, o fluxo magnético ele está relacionado à intensidade do campo magnético na espira, multiplicado pela área da espira e pelo cosseno do ângulo. O ângulo que é de um vetor normal, perpendicular ao plano da espira, e as linhas de campo magnético que estão passando por ela. O ângulo formado entre as linhas de campo e o vetor normal. Olhe lá no seu material. Pois muito bem, quando a espira gira, esse ângulo varia. Variando o ângulo, varia o fluxo magnético. Como o professor Luiz colocou, nós podemos ter a variação do fluxo magnético através da variação da intensidade do campo magnético no interior da espira, da variação da área, você pode diminuir ou aumentar a área da espira, e também pela variação do ângulo quando a espira é posta a girar. Também eles colocam a espira girando na presença de ímãs, e o campo magnético, o fluxo magnético variando, surge nos terminais dela a DDP. Luiz, seria interessante também de comentar sobre os transformadores e a transmissão da energia elétrica. Podia aproveitar essa questão aí, Vestibulando. Então, como o professor Hilton finalizou, é o movimento relativo, ou o ímã girando ao redor do fio, ou o fio girando próximo do ímã, do campo magnético, se aproximando, que aí você vai ter o movimento relativo. Agora, se eu tiver o ímã parado e a espira parada, eu não vou ter produção de eletricidade. Eu tenho que ter, ou os dois se movimentando, tem que haver um movimento relativo. Não esqueça, principalmente a turma de humanos, o movimento relativo, né, movimentando aí ou o ímã, ou o fio, ou ambos, né, desde que haja movimento relativo, gera eletricidade. E lembrando, na parte de transformador e na parte de transmissão de energia elétrica, né, tivemos até agora o apagão, é importante que a gente saiba por que veio uma tensão tão alta de Paulo Afonso para Natal, por que tensão tão alta, 500 mil volts, alguns cantos 1 milhão de volts, né? Porque essa tensão tão alta, aí chega aqui na subestação e baixa para 69 mil, para 3 mil, até para chegar em 220. Por que não vem logo o fio direto por 220 volts? Então vocês lembrem que a transmissão de energia elétrica de uma cidade para outra, né, de onde está gerando lá na usina hidroelétrica ou termoelétrica até o outro ponto, né, ela é feita em alta voltagem porque a potência da cidade, os aparelhos utilizados aqui necessita realizar trabalho uma certa faixa de tempo, né? Então aí gera a sua potência. Então, se eles requerem uma potência enorme, vocês aprenderam que a potência depende da tensão e da corrente. Potência é V vezes I. Ora, cada aparelho ele vai precisar ele tem aquela potência para realizar o seu trabalho para que ele foi construído. Então ele necessita de uma tensão e de uma corrente. Se você somar a potência de toda a cidade, você vai ter uma potência enorme. Então, ou você tem uma tensão enorme vezes uma corrente pequena para dar essa potência, ou uma tensão pequena e uma corrente enorme para chegar a essa potência. Se você vier com a corrente enorme, você vai perder muito energia através do efeito Joule, né? Que quando a corrente passa por um fio, ela aquece o fio, então aquela energia elétrica, ela é perdida, tá? Então, não se aconselha que a gente tenha na linha de transmissão, que vem no nosso caso lá de Paulo Afonso da Bahia até o Rio Grande do Norte, não aconselha que venham com a corrente alta. Eles colocam a corrente pequena para diminuir essa perda de energia, né? Através que realmente existe essa perda de energia, dá em torno aí, no caso aí de Paulo Afonso para Natal, dá em torno de 18%, é perdida em forma de calor, mas como a tensão é alta, eu coloco a corrente menor. Se eu diminuir essa tensão, aí eu preciso de uma corrente maior. E quanto mais eu aumentar a corrente, mais eu ia perder a eletricidade pelo efeito Joule. Por isso que as linhas de transmissão são feitas a alta tensão para 500 mil, 1 milhão de volts, para a corrente ser pequena e aí ter perdas menores de energia, ok? Certo, professor Hilton? Perfeito. E vamos à parte dos transformadores aí, onde você vai ver que só vai funcionar com corrente alternada, exatamente devido à variação aí. Professor Hilton. Perfeito. Volta aí para o professor Hilton. E aí, pessoal, olha aqui comigo. Então, veja, eu preciso, para transmitir
a energia de Paulo Afonso para cá, como o professor Luiz colocou, uma alta tensão. Alta tensão, potência, lembra lá, π, a potência é a intensidade da corrente vezes a ddP. Para ter essa alta tensão, com a corrente não tão elevada, e assim transmitir grandes potências, atendendo às necessidades dos consumidores. Como elevar essa tensão? Aí a gente usa o equipamento chamado transformador. Se aparecer lá transformador no vestibular, você se lembra, o princípio de funcionamento dos transformadores é o princípio da indução eletromagnética. Um transformador, ele tem um núcleo de ferro e dois enrolamentos, denominados de primário e secundário. Esses enrolamentos, eles estão isolados eletricamente entre si, não há o contato elétrico entre eles.